Bom, boa tarde. Hoje teremos aí a live sobre o Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles. Aqui é uma música chamada Os Inconfidentes. A letra são versos do livro Romanceiro da Inconfidência e a música é de Chico Buarque. Estou aqui esperando agora a Gislane aparecer para a gente começar. Boa tarde, Isabela. Enquanto Gislane não aparece, vamos ouvir um pouco Chico Buarque aqui com versos escritos pela Cecília Meirelles. Não estou conseguindo. Opa, a Gislane apareceu, vamos lá. Padece. Opa! E aí, Gislane, tudo bom? Tudo bem. E Boa você, como é tarde. que está? Eu tô bem. Aqui minha cidade começou a fazer calor. Agora deve estar uns 22 graus aqui, foi um dia bem quente. Aí, em PA deve estar um friozinho de 30, né? É, Mas você tá bem, né? estou. Que bom. Bom, gente, esse aqui é o evento do mensal do projeto de extensão Justiça, Ficção e Sociedade, Encontros sobre Direitos e Literatura. Esse projeto aí já está com 4 anos, se não me engano, fiz 4 anos esse ano agora, em abril. E desde 2018, 2019, a gente começou a fazer um livro por encontro, um livro por mês. Antes era um semestre o mesmo livro, geralmente. E agora estamos aqui nessa etapa já do final de 2019, que é cada encontro um estudante apresenta. E como eu disse no videozinho que fiz ali no domingo, a Gislane é a primeira não aluna de direito que vai fazer esta apresentação, o que muito engrandece o grupo, né? Porque a extensão é para todo mundo. E Gislane tem formação em letras, né? Também já tem aí uma história com a literatura grande. Trabalhou, foi Graciliano ou foi... Quem foi que você Essas de trabalhou? Queiroz. Essa de Queiroz Essas na de monografia, Queiroz, isso. foi isso. Então, Graciliano é da terra de Letícia, que aí que eu me confundi. Bom, então nós vamos fazer essa live hoje. Vamos conversar sobre esse livro que está aqui nesse volume que eu tenho da poesia completa da Cecília, que é o volume 2. E Gislane vai fazer uma apresentação no início, vai falar sobre o livro e tal, e aí depois a gente volta, eu falo também um pouquinho sobre o livro, e a gente vai conversando. Quem tiver perguntas pode ir fazendo, que uma hora lá a gente começa a fazer as perguntas das pessoas, e eu geralmente vou comentando uma coisa ou outra que alguém escreva aí, tá bom? Gislane, muito obrigado mesmo por sua participação, estou muito feliz. Você tem contribuído com o grupo, né? Desde quando participou, por iniciativa também, que muito me deixou feliz. E agora é uma hora para mim que se realiza mesmo a configuração do grupo de extensão, tá bom? Obrigado. Tá bom. Eu também agradeço, assim, está sendo muito bom participar do grupo, né? Principalmente para mim, que amo literatura e trabalho com literatura, então é um imenso prazer. E hoje, né, vamos conversar sobre aí o livro de Cecília Meirelles, O Romanceiro da Inconfidência. Antes de falar para vocês um pouco sobre a obra, eu destaquei aqui alguns pontos sobre a autora, Cecília, né? Para quem não conhece ela, ela nasceu no Rio de Janeiro. Ela foi escritora, jornalista, professora e pintora. Publicou mais de 50 obras e recebeu diversos prêmios na literatura. Dentre eles, o Prêmio de Poesia Olavo Bilac, o Prêmio Jabuti e o Prêmio Machado de Assis. E outra coisa importante é que Cecília, ela começou a se destacar a partir da segunda fase do modernismo aqui no Brasil.
ela infelizmente faleceu aos 63 anos, vítima de câncer. Então, essa obra que nós vamos conversar hoje é interessante, porque Cecília, ela viajou até Ouro Preto, antiga Vila Rica. Inicialmente, ela ia escrever sobre a Semana Santa. Mas quando ela chegou lá e se deparou com todo aquele contexto histórico do movimento, ela mudou de ideia e resolveu escrever sobre a Inconfidência Mineira. Então, o título, O Romanceiro da Inconfidência. Aí, assim, já é uma dica, Inconfidência, por se tratar do movimento, mas tem aí o romanceiro. Muita gente se confunde que o romanceiro é aquele romance em prosa que a gente conhece, mas não é bem assim. O romanceiro era utilizado na Idade Média como uma coletânea de poemas que falava sobre, assim, no estilo narrativo e com tom épico. Então, Cecília, ela utilizou o romanceiro para compor a obra. Então, é uma obra poética que narra sobre a Inconfidência Mineira. E outro fato também bem interessante é que Cecília passou 10 anos pesquisando sobre esse movimento para poder compor a obra, né, para poder escrever a obra. Então, ela publicou a obra em 1953. Estávamos aqui no período literário do modernismo. E aí vem a grande surpresa. Cecília não escreveu aderindo às ideias modernistas. Ela rompe essa estética modernista e volta para a poética tradicional. Então, quem leu a obra percebeu, né, que é esteticamente belíssima. Então, nós temos aí redondilhas menores de 5 sílabas poéticas, temos redondilhas maiores de 7 sílabas poéticas. A linguagem da obra, ela é formal e possui rimas, tanto rimas regulares quanto irregulares. Então, para quem não entende muito bem dessa questão da estética, eu aconselho a ler um livro que se chama A Criação Literária, de Massude Moisés, que ela vai tratar sobre essa questão do romanceiro e também ela explica sobre rimas, sobre estrofes, versos, enfim. Então, para quem não leu a obra ainda, então leia A Criação Literária e depois você vai ler a obra e você vai comparar aí o que eu estou falando. Pronto. Então, passando essa parte, né, da estética da obra, como eu já havia dito, trata sobre a Inconfidência. Então, a obra ela possui 85 poemas, ou seja, romances, e ela vai tratar sobre esse período da Inconfidência. Muitos teóricos, eles dividem, para estudar a obra, eles dividem em partes esses romances para facilitar, né, o estudo da obra. Mas, assim, eu pensei em dividir, assim, para explicar, mas eu fiquei com medo, assim, de o tempo não ser o suficiente. Então, eu vou falar um pouco no geral. Os primeiros poemas da obra vai tratar sobre essa questão do ciclo do ouro em Minas Gerais. Então, como surgiu, como foi que as pessoas vieram para lá para trabalhar, escravos, inclusive, né, que muitas pessoas eram escravos naquela época, e como se deu esse processo. Então, aí a gente vê nesses primeiros romances a parte assim, a alegria da descoberta do ouro e a tristeza também, porque trouxe coisas assim realmente terríveis. Então, eu separei para vocês 3 romances que infelizmente não vai dar para recitá-los aqui, mas eu vou comentar. O primeiro é sobre a donzela que foi assassinada. E quem era essa donzela? Essa donzela, ela se apaixonou por um rapaz pobre. Então, seu pai não aceitava de maneira alguma. Então, resolveu assassinar ela, porque ela queria viver esse romance com um rapaz pobre. Então, para você ver aí, o pai não aceitou que a filha se casasse com um rapaz pobre e resolveu assassinar ela. Então, temos aí uma tristeza terrível que aconteceu por conta desse ouro. E aí tem a história também, um romance que é dedicado a Chico Rei,
que muitas pessoas conhecem, né? Que tem a festa aí congada do folclore brasileiro e que trata uma homenagem, no caso, a Chico Rei. Então, Chico Rei é uma história lendária, porque não há comprovação histórica de que Chico Rei realmente existiu. Então, contam assim que Chico Rei era um príncipe africano. Ele foi capturado e trazido aqui para o Brasil para trabalhar como escravo nessa mina de ouro. E aí, dizem que Chico Rei, quando estava trabalhando lá na mina como escravo, ele teve uma visão com a Santa Efigênia. E a Santa Efigênia indicou para ele um local ali que havia ouro. E aí Chico Rei foi, escavou naquele lugar que a Santa Efigênia mostrou para ele e realmente tinha ouro. Então, ele conquistou aquele pedaço de terra e, através disso, ele pegou o dinheiro, né, que ele conseguiu com aquele ouro e comprou a alforria dele e começou a comprar a alforria de outras pessoas também, de outros escravos. E por isso todo mundo considerava ele como um rei. Então, tem um poema aí que Cecília trata sobre Chico Rei. Aí temos aí outro romance que é dedicado a Chica da Silva. Muitas pessoas conhecem, né? Porque já teve uma novela, Chica da Silva, que tratou sobre essa história. Então, Chica da Silva, ela era uma escrava, e aí teve um comendador, se eu não me engano é João Fernandes o nome dele, que se apaixonou por Chica da Silva. E aí ele começou a realizar todos os desejos dela. Comprou a alforria dela, levou para morar com ele, e aí ele passou a realizar ali todos os desejos de Chica da Silva. Então é como dizem, né? Ela era uma escrava que se tornou uma rainha. Então esses são os primeiros romances, né, que Cecília traz na obra. Depois, mais na frente, nós temos os romances que tratam sobre o nascimento da Inconfidência. Então, como nós sabemos historicamente, nas aulas de história que nós estudamos, que a Inconfidência foi uma revolta da população contra o governo português, porque eles estavam cobrando altos impostos. E como durante esse período já havia uma escassez de ouro, então não tinha mais ouro quanto tinha antes. Então as pessoas não tinham como pagar esses impostos, que eram muito altos, e aí, quando não tinham o dinheiro, eles levavam outros bens da população. Então, um grupo de pessoas que eram de comerciantes, proprietários rurais, algumas pessoas da igreja, intelectuais, eles se reuniram para fazer, assim, vamos dizer, um movimento de liberdade. Um movimento que iria acabar com essa opressão do governo português. Então, aí que entra o famoso Tiradentes, né? E também eu vou falar um pouco para vocês sobre Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, que também aderiram a essa causa. E eles eram poetas portugueses. Eles faziam parte do arcadismo. Então, Cecília também, quando foi escrever a obra, ela também estudou sobre o arcadismo. Então, por isso que a obra é muito rica, porque além de trazer esse contexto histórico da Inconfidência, também traz esse período literário, né? Do arcadismo e desses poetas árcades. Então, aí Tiradentes, como nós sabemos, ele ficou órfão e foi criado por um padrinho. E aí esse padrinho dele era dentista. Então, ele também tornou-se dentista. Daí vem o nome Tiradentes. E esses, por exemplo, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, eles também, vamos dizer, seguiram ali Tiradentes nesse movimento. Então, eles se reuniram, né? Eles se reuniam para tratar sobre essas questões da Inconfidência, o que é que eles iriam reivindicar e como seria. E também outro fato interessante é que Tiradentes, ele tornou-se o líder porque era ele
que ali ficava andando e levando as cartas, porque eles trocavam também cartas para falar sobre o movimento. Como era um movimento que não podia chegar aos ouvidos ali do governo português, era um movimento escondido. Só eles ali tinham acesso às reuniões e o que é que eles iam fazer. E outro fato também interessante é que Tomás Antônio Gonzaga, perdão, é porque eu sempre me confundo, ele, ao chegar em Minas Gerais, ele se apaixonou por Maria Doroteia. E aí, ele viveu, né, um romance com ela até certo ponto. Daqui a pouco eu vou contar como terminou essa história. Então, início, né, os segundos romances vão tratar sobre isso, o nascimento da Inconfidência. Outro fato interessante também é que nesses poemas eles já tratam sobre a bandeira de Minas Gerais, que é uma frase em latim, que eu não me recordo bem, mas que significa liberdade ainda que tarde. Então, no romance 24, ou da Bandeira da Inconfidência, eles vão falar um pouco sobre essa frase. Eu separei aqui um trecho para recitar aqui para vocês, que fala sobre isso. O trecho é o seguinte: e diz o poeta ao vigário, com dramática prudência: tenha meus dedos cortados antes que tal verso escrevam, liberdade ainda que tarde. Então, aí a frase, né, da bandeira de Minas Gerais. Nos próximos romances, nós vamos ver aí os desdobramentos da Inconfidência. Então, o que será que aconteceu? Então, como nós sabemos durante as aulas de história, o movimento, infelizmente, não deu certo. Então, teve aí um traidor, né, Joaquim Silvério dos Reis, que traiu o movimento em troca do perdão da coroa portuguesa. Então, ele delatou seus companheiros, e aí Tiradentes foi preso, Cláudio Manuel da Costa foi preso, e Tomás Antônio Gonzaga também foi preso. Mas aí as histórias terminaram de forma diferente. Começamos por Cláudio Manuel da Costa, que Cecília traz aí um poema dedicado a ele, né? Ele foi preso e apareceu morto. Então, até hoje tem esse enigma. Muitos acreditam que ele tenha cometido suicídio, outros acham que assassinaram ele e fizeram parecer que foi um suicídio. Então, não se sabe ao certo qual teoria é a verídica. Só que, lembrando que a Igreja Católica celebrou uma missa para Cláudio Manuel da Costa. Aí fica aí a dica. A igreja não apoia muito, né, as pessoas que cometem suicídio. E fazer uma missa para ele, então, muitas pessoas se questionam sobre isso. E aí, temos aí Tiradentes, que não quis delatar seus companheiros, foi condenado à morte, né? Ele foi enforcado em praça pública e teve seu corpo esquartejado. E cada parte do seu corpo ficou exposto justamente onde ele pregava esses ideais de liberdade. Ficou ali exposto para as pessoas perceberem o que acontecia com as pessoas que não obedeciam à coroa portuguesa. E aí, hoje, né, quem vai visitar a cidade de Ouro Preto se depara ali com essa praça, que é uma praça turística hoje, que tem o nome de Tiradentes. Então, ele foi homenageado com o nome da praça, né? E aí teve Tomás Antônio Gonzaga, que estava noivo de Maria Doroteia, como eu falei para vocês, e ele ia mudar de cargo. Se eu não me engano, ele ia ser comendador, eu não sei ao certo, não me recordo. Mas ele também ia mudar de cargo lá na cidade. Mas aí ele foi preso. E aí o castigo dele foi ser exilado. Então, aí também tem outra questão, né? A questão econômica. Tiradentes não fazia parte de uma família que tinha muitos bens materiais, e Tomás Antônio Gonzaga, sim, era uma família bastante conhecida. Então, o castigo dele foi diferente, ele foi exilado. E lá em Moçambique, nesse exílio dele, ele escreveu um livro. E aí ele usou o pseudônimo de Disseu e utilizou o pseudônimo de Marília para sua amada, Maria Doroteia. Então,
é, é a famosa, conhecida como Marília de Disseu. Ele, lá em Moçambique, conheceu outra pessoa, acabou se casando, enquanto Maria Doroteia ficou aqui, no Brasil, esperando por ele. Esperou, esperou, ficou velhinha, morreu e nada de Tomás Antônio Gonzaga aparecer. Então, essa é a história, né, de Tomás Antônio Gonzaga e de Maria Doroteia. Então, Cecília traz isso assim de uma forma tão linda, tão poética e é maravilhoso. Então, quem não leu a obra, corra lá, baixe, tenta comprar, enfim. E por fim, né, os últimos romances falam sobre assim esses inconfidentes, uma homenagem para eles, né? Aí tem aí, né? Porque a coroa portuguesa fez tudo isso e aparentemente ela saiu vitoriosa. Mas nós sabemos que hoje em dia que não. Porque hoje em dia quem lembra de Joaquim Silvério dos Reis? Então, quem é mais conhecido? O Tiradentes. Até um fato assim importante que eu também nem percebi depois que eu fui voltar a ler a obra e pesquisar mais sobre para apresentar aqui na live, aí eu percebi a semelhança, porque tem uma autora aqui brasileira chamada Norma, que ela estuda essa obra de Cecília e a vida de Cecília. E aí ela diz, não sei se vocês perceberam, mas a figura de Tiradentes, que é representada, é a mesma de Jesus Cristo. E aí eu fui olhar mesmo as figuras e realmente são idênticas. Então, por eles terem uma história assim parecida, Jesus Cristo foi traído, Tiradentes também. E aí Jesus morreu por conta dessa traição e Tiradentes também. Então, tem essa semelhança. Outro fato também é que, através desses ideais de liberdade, outros movimentos também surgiram através desses exemplos dos inconfidentes. Então, eles não saíram assim perdedores, de acordo com esse ponto de vista, eles não saíram perdedores. Então, essas foram as minhas colocações a respeito da obra. Tinha assim mais coisas para falar, mas por conta do tempo não dá. E eu quero terminar aqui a minha fala com um trecho também do romance 24, que quem assistiu o documentário A Ilha das Flores vai recordar. É uma frase assim bastante conhecida. Então a estrofe do romance diz o seguinte: liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Beleza. A gente vai conversar mais aqui um pouco, Gislane, para falar mais também do livro e tudo. Muito obrigado aí pela essa apresentação, né, assim, bem substanciada. E eu descobri agora que esse livro está na lista da FUVEST. Eu não estava fazendo ideia, né, que esse livro estava na lista da FUVEST, né? Então, é uma coisa que é o vestibular da USP, né? Então, eu achei bem interessante. Já tem alguns comentários, Jadilson, Lucas, que inclusive... Aí tem várias pessoas que estão mandando aquele emoji com coraçãozinho, acho que são conhecidos seus. E Lucas falou que vai anotar aqui a criação literária do Moisés, né? Uma SWAT, que chama-se, né? E aí tem vários aqui. Tem um magrinzinho aqui que falou que você sabe tudo. Gislane sabe tudo. Ele vai entender por que eu falei isso. E Isabela aqui fala, né? Essa imagem de Tiradentes semelhante a Jesus foi criada pela República, criando a imagem de um herói nacional. Foi isso também, Isabela, mas já estava no imaginário, né? Antes. E Cecília, como ela publicou em 53, né, esse livro, ela, curiosamente, foi, quando ela teve o estalo para escrever o livro, ela foi lá numa época de comemoração da Semana Santa, em Ouro Preto, que é uma festa assim, extraordinária, do ponto de vista religioso, e a cidade enche e tal. Como alguns sabem aqui, eu fiz graduação em Ouro Preto, então eu morei em Ouro Preto 3 anos e meio da minha vida. Eu tive essa alegria de morar nessa cidade durante esses 3 anos e meio. Então, como eu reli o livro agora, né, para aqui,
né, fiz essa leitura agora, e aí mas me voltou muitas imagens lá de Ouro Preto, muitas coisas. Então, a figura de Tiradentes, no caso da obra, Cecília dá uma, digamos, uma apertada ainda maior na imagem de Tiradentes como uma figura de Jesus, como, né, uma tipologia de Jesus, porque é a tipologia do martírio, né? É a ideia de que alguém que se entrega por uma causa, né? No caso, o Tiradentes, ele entrega por essa causa, e tem esse caso do Silvério, né? Do Joaquim Silvério, que foi o traidor, né? Então, o Joaquim Silvério é igual Judas, né? A gente só lembra para lembrar que é traidor, quer dizer, ninguém lembra de Judas falando, Judas é um cara legal. Não, o Joaquim Silvério é a mesma coisa, a gente só lembra para falar mal dele, né, digamos assim. Então, são coisas assim muito interessantes, que é a ideia do Marte, né? A ideia daquele que sofre, que aceita pelos outros, né? E a Inconfidência ainda precisa ser muito investigada ainda, porque tem muita coisa que a gente não sabe, né? A gente sabe muito pouco ainda, assim, quer dizer, sabe muito, mas sabe muito pouco ainda de vários detalhes que acontecem, que ocorreram, né? Que é um pouco o problema do Brasil. A gente sabe muito pouco de nossa história, né? Aqui tem o Lucas, vai falando aqui, eu ainda não terminei o livro, mas eu confesso que fiquei encantado com a beleza da poesia. Deu até vontade de voltar a escrever. Escreva bem, né, Lucas? Depois não vai culpar Cecília por ter escrito poema ruim aí, né? E tem aqui oi, Laine, né? Que acho que é o Rick, tá dando um oi aqui para você. Mas aí você, sobre essa coisa da beleza da ópera, Gislane, você já falou um pouco, mas o que você achou? Tem mais a dizer? Assim, que realmente é bonito demais, né? É muito bonito. Assim, a estética do livro realmente é muito bela. E aí me fez lembrar também um pouco das aulas de literatura, porque eu confesso que eu ficava um pouco assim triste quando a gente tinha que metrificar os poemas. Então, eu dei graças a Deus que os professores não levaram esse livro de Cecília para a gente metrificar, porque realmente ia dar muito trabalho. E para quem não sabe, metrificar é todas as sílabas poéticas, e aí todas as sílabas, assim, o livro é composto de sílabas poéticas. Dá até para ser cantado, né? Se for para você cantar ali os poemas, você canta. E outra coisa também que eu gostaria de acrescentar, que agora eu me veio à memória, sobre a Inconfidência, é que eu não sabia, assim, eu sabia que eles estavam reivindicando, eu lembrei disso das aulas de história, é, a questão, né, do perdão das dívidas da população ali que não poderia pagar. Eles também queriam que Minas Gerais fosse uma república independente do governo português, mas eu não sabia que eles também reivindicavam a construção de universidades, que naquele momento o governo português também proibia que o Brasil construísse universidades, exatamente para que as pessoas pudessem sair dali do Brasil e estudar em outros locais. E aí eu fiquei assim, né? Realmente eles queriam cortar mesmo qualquer liberdade assim do povo brasileiro, o governo português. Daquele período era. Curiosamente, Ouro Preto vai ter depois, né, a Escola de Minas é uma das primeiras instituições de ensino superior. Não chega a ser uma universidade, né, mas ela é bem antiga e tudo. E lógico que fazia sentido, né, ter a escola de engenharia, que trabalhava com engenharia de Minas e tal. E é a escola que deu origem ao UFOP, né, que é a Universidade Federal de Ouro Preto, que eu fiz minha graduação lá, nesse período que morei lá. Né? Então, é muito interessante que é isso que você colocou, né? Que me chama muita atenção, que é a ideia de que no momento que ocorreu, a Inconfidência perdeu. Os Inconfidentes perderam, mas o legado que eles deixaram de luta e tudo, né? Parece que havia, se não todos, mas parte dos Inconfidentes era a favor do fim da escravidão, né? Já lá em 1789, que é quando ocorre. Então, se a gente percebe que isso só vai acontecer praticamente 100 anos depois, né? Então eles tinham um pensamento realmente. E isso é um pouco o que me chama a atenção, quer dizer, os Inconfidentes lá em Minas Gerais, assim, naquele período, sem grandes traduções de livros, eles eram muito leitores, eles eram, né, liam muito e tinham conhecimento assim
do pensamento mais ou menos daquele período, como o iluminismo, os acontecimentos da independência americana. Então, eles eram muito ligados assim, no que estava ocorrendo, né? Inclusive, não é só um que é poeta, são vários poetas, né? Você tem mais de um e você tem mais outros que eram também intelectuais em maior ou menor medida. Então, é um movimento muito interessante dentro dessa perspectiva de uma verdadeira libertação ali daquele período e daquele pedaço de chão que era a região da Vila Rica e tal. Então, a gente percebe que muitos, inclusive, depois que foram mortos, né? Mas muitos deixaram ali sementes, inclusive, que vão sendo germinadas depois. Né? É uma região muito rica culturalmente, quer dizer, se a gente pensar que Aleijadinho, né, é daquela região, Ataíde é daquela região, e tantos outros que vieram depois, o próprio Lima Vaz, que é um filósofo brasileiro mais recente, também nasceu em Ouro Preto. Quer dizer, nós temos muito mesmo elementos que contribuem fortemente para aquela região ter sido muito próspera do ponto de vista também intelectual. E aí é que eu digo, quer dizer, veja como o estudo, a dedicação, né? Eles conversavam muito, eu vou ler um trecho aqui também do Romance 24, para começar, mas como eles conversavam, eles debatiam, eles se reuniam, quer dizer, em muito, os Inconfidentes, eles estavam ali cultivando, né? As ideias, os espíritos e o desejo, né? Tanto que está assim, né? O que eu vou dizer, né? Que fala um pouco desse trecho que você leu um pouco, mas eu vou ler mais um pouco ainda, que diz assim: atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, entre sigilo e espionagem, acontece a inconfidência. E diz o vigário ao poeta. Tinha padres, tinha poetas, né? Mais gente, me chamam de juízes e outras coisas. Mas assim, diz o vigário ao poeta: escreva-me aquela letra do versinho de Virgílio, e dá-lhe o papel e a pena, e diz o poeta ao vigário, com dramática prudência: tenha meus dedos cortados antes que tal verso escrevam, liberdade, ainda que tarde. Ouve-se em redor da mesa, e a bandeira já está viva, e sobe na noite imensa. E os seus tristes inventores já são réus, pois se atreveram a falar em liberdade, que ninguém sabe o que seja. E aí continua: através de grossas portas, sentem-se luzes acesas, e há indagações minuciosas dentro das crasas fronteiras. Que estão fazendo tão tarde? Que escrevem, conversam, pensam? Mostram livros proibidos? Leem notícias nas gazetas? E aí você percebe, né? Terão recebido cartas de potências estrangeiras? Quer dizer, você veja que são pessoas que estão ligadas no mundo, quer dizer, estão realmente ali conversando, abrindo espaço, porque eu acho que existe muito claramente isso, né? Quer dizer, uma coisa que é certa, quer dizer, a vida intelectual, a vida do espírito, a vida desse cultivo de elementos para além apenas, né, da questão imediata, ela contribui verdadeiramente para levar as pessoas a desejos mais altos. Né? E aqui está envolvido muito de gente, quer dizer, tem gente melhor, gente pior, mas tem todo tipo de gente dentro da Inconfidência. Né? Eu acho muito, muito massa isso. E o interessante também é que Cecília, ela realmente fez uma pesquisa maravilhosa, porque alguns aspectos aí que ela coloca na obra, então não tem nenhum livro de história, se você for procurar, não tem. Então, realmente, ela foi uma pesquisadora aí fiel, né? Pesquisou É, realmente depoimentos, documentos históricos, enfim. E como ela mesma ressaltou em uma entrevista, que quando ela se deparou ali na cidade, era como se tudo ali falasse para ela escrever essa obra. Então, os fantasmas, como ela coloca, as pedras. Então, era como se tudo ali falasse para ela escrever essa obra. E realmente foi, assim, essencial essa obra para você poder comparar um pouco da Inconfidência da maneira histórica e da maneira poética. Porque Cecília traz o lado mais humano dos Inconfidentes, diferente da história, que é mais superficial. e aí tem uma coisa, né, que tem gente que acha que fazer poesia é sentar e escrever poesia, né? Assim, que poesia não tem pesquisa, poesia não tem nenhum tipo de trabalho. Não, eu vou aqui, mando ver e acabou.
e tal, né? Não, a poesia tem que fazer pesquisa. Imagina, ela pesquisou o gênero, ela pesquisou as formas poéticas. Ela conseguiu fazer isso que eu acho que é massa, assim, né? Na minha concepção, ela faz o quê? Ela pega um gênero antigo, traz para a realidade contemporânea, ou seja, você pega o Romanceiro da Inconfidência, você não vai encontrar digamos, aquela liberdade formal que poetas do período modernista têm. Mas você encontra uma liberdade também dentro desse livro, né? Que ultrapassa a forma, ou seja, que mostra que para ser moderno não precisa ser somente não fazer rima, não verso que sem rima, coisa do gênero, porque verso livre não quer dizer somente verso sem rima, né? Mas você, ao mesmo tempo, consegue, ou seja, fazer essa dimensão. O Mário de Andrade, que é um sujeito que eu tenho muita admiração, ele diz assim, né, que o Brasil tem todos os tempos, né? Então era uma crença que ele tinha, que era isso, que a gente fazia. Ele até tem um verso que é assim, o índio tupi tocando alaúde medieval. Tem um trecho de um verso dele que fala assim, que ele diz assim, que é isso, que a gente pode ter tudo aqui no Brasil. A gente não viveu a Idade Média nem a Antiguidade, mas a gente tem elementos aqui que nos fazem, digamos assim, ultrapassar todos os tempos. E aí você pega e o Romanceiro da Confidência fala assim, tá aqui. Você tem um gênero medieval escrito sobre um tema moderno por uma autora contemporânea, né, digamos assim, 1953, e tudo faz sentido. Quer dizer, não tem nada que não faça sentido. Principalmente livros hoje, em 2022, também faz sentido para nós. Quer dizer, é bonito, quer dizer, você leu, Lucas leu, eu li, tem momentos comoventes de beleza mesmo, né? Então, tudo faz sentido, não há uma interrupção da beleza, né? Isso é importante. Aqui tem a Gelaine, está dizendo que o orgulho dessa prima, e o Jadilson está fazendo uma pergunta, que é como usar essa obra nas aulas de história sobre esse período no ensino fundamental? Você tem alguma sugestão aí, Gislaine? Bom, eu aconselho assim, né? Porque geralmente introduzir literatura para o ensino fundamental, assim, tem seus desafios, né? Como eu também já dei aula para o ensino fundamental aí, então você tem que procurar assim maneiras metodológicas, né, para trazer assim mais lúdico para eles. Vocês podem fazer, por exemplo, uma roda de conversa e aí pedir para cada um deles recitar um poema e mostrar assim como a parte da história traz aquilo e como a parte da poesia traz também, para eles poderem perceber a diferença de ambos. Mas assim, é sempre usando um modo mais lúdico, né? Assim, para que eles possam realmente ler a obra. Esse livro, inclusive, eu acho que hoje perdeu a moda, mas eu nunca dei aula no ensino fundamental, por isso eu não gosto muito de dar opinião sobre isso. Mas ele serve inteiramente para jogral, assim, que ele é É, se você lê, né, ele tem uma forma de fazer jogral. Acho que ninguém mais faz jogral, né, hoje em dia. Mas tem as músicas, tanto a de Elis, quanto aqui o Chico faz, de trechos desse poema também, que podem ser levadas para serem discutidas, né? E isso é muito bom. Eu posso espirrar aqui porque estamos cada um no seu lugar, né? Senão tá todo mundo correndo. Mas desculpe aí pelo espirro. Mas o grande lance é esse, é perceber que eu acharia, bom, mas eu também não sou um padrão de aluno normal, mas eu acharia que uma ótima entrada nessa história seria uma forma poética. Porque às vezes a história é só repetição, repetição, repetição de datas, de fatos, de não sei o quê. E aqui tem a entrada poética. Eu não diria ler a obra toda, mas ler alguns trechos dela talvez ajudasse. Isabela está comentando aqui que é um movimento majoritariamente de elite. Isso aí foi, durante esse período, é evidente. Assim, o iluminismo, a Revolução Francesa era, mas todos são, mais ou menos no mesmo período, mas todos são movimentos de elite muito mais para hoje, porque a burguesia, que é basicamente quem faz esses movimentos, no período ela estava, digamos assim, abaixo da aristocracia. Então, eles realmente, se a gente olhar nesse tipo de linguagem, de coisa, a burguesia não era a elite ainda. Ela se tornará elite ao longo do tempo, né? Mas ela não era. Então, ali era uma luta, digamos assim, entre
aquilo que se tornou a elite com aquilo que era a elite até então, porque eles eram republicanos, por exemplo, e contrários à monarquia, então, que estaria ali, digamos, o espaço do mais forte digamos assim, da classe social dominante do período. Né? Então, isso aí é uma coisa interessante. Uma coisa que eu acho também interessante, antes de passar aqui para a pergunta do Lucas, ou comentário do Lucas, é que Cecília chama muita atenção para Dona Maria Louca, a rainha, que é mãe de Dom João VI, que vai chegar no Brasil tendo perdido a possibilidade de reinar, né? Porque Dom João VI assume, acho que primeiro ele assume provisoriamente, depois ele assume como rei, antes dela morrer, inclusive. Ela entra para a história como a louca e Cecília faz meio que uma jogada com isso. Quer dizer, ela pega a Dona Maria, que é a rainha no período da Inconfidência, e ela pega meio que como uma maldição ter feito daquela forma com os confidentes. Aquilo meio que volta contra ela, né? Lógico que não é assim como eu estou dizendo, mas é um jogo aqui que a Cecília faz. Quer dizer, aquela que foi e fez toda aquela violência, né, contra os inconfidentes, é a mesma que depois vai perder a razão, né? Isso é interessante isso, né? Ela vai perder a razão e perder também o poder. E chega no Brasil, quer dizer, é uma rainha que vem ao Brasil. Isso é extraordinário, quer dizer, o único rei, e no caso rainha, mas o único rei que foi colocou os pés, foi até as colônias, foi Dom João VI, quer dizer, Portugal é diferente até nisso. Né? Ele foi a uma colônia, até fez dela metrópole durante um tempo. Mas voltando aqui à questão básica, eu acho isso também uma coisa muito interessante que a Cecília faz. Quer dizer, ela dá esse movimento mesmo na ideia, né? Por isso que ela é uma obra poética, não é uma obra... então ela pode dar suas, digamos assim, suas subidas. Para ninguém dizer, Gislaine, que a gente só ficou falando de literatura e não falou de direito, eu vou ler aqui o romance 42, ou do Carcereiro. E assim está escrito. Isso é o que diz o embargo, mas eu, cá para mim, acho que nessa história ele vai ter mau fim. A esse é que levarão pelas ruas afora com baraço e pregão. Nunca lhe deram nada, quem lhe daria agora perdão? Nunca o escrivão escreve o que a vítima diz. Não tem lei nem justiça quem nasceu infeliz. A verdade não vem defender acusados, não se entende ninguém. Tudo isso é enredo grande e por todos os lados falsidade se vê. A roda anda e desanda e não pode parar. Jazem no fundo as culpas, morrem os justos no ar. Então, é sempre essa coisa que aparece muito na literatura, né? Essa coisa de que a justiça não faz justiça, né? Quer dizer, a gente tem sempre essa coisa de uma crítica que acontece aqui, e na Inconfidência isso é evidente, né? Quer dizer, se a gente pegar, e você mesmo falou, né? Todo mundo era inconfidente, mas só um morreu, foi condenado à morte. E lógico que tem o Cláudio ali, que a gente não sabe como é que foi aquela história, né? Mas ele não foi condenado formalmente à morte. Ele pode ter sido assassinado, mas não condenado. Só um condenado, só um assumiu as culpas mesmo, né? Lógico que todos, quer dizer, ir ser degradado ali naquele período não foi uma coisa boa, né? Para Tomás Antônio Gonzaga, nem outras coisas, mas quem sobrou mesmo na reta foi Tiradentes, né? E até hoje a gente vê muitas vezes isso, né? Assim, a injustiça, né? E eu estava vendo mesmo essa semana, agora teve vários casos de violência contra a mulher aqui em Salvador, deu nos jornais, e uma coisa que ficou bem recorrente nas falas das mulheres que sofreram a violência é o maltratamento que elas receberam, nesses casos específicos. Eu acredito, espero que não seja a regra, né? Mas acontece, pelo que eu vi, acontece muito, pelo que ela recebeu de tratamento nas próprias delegacias ou pela atividade policial. Então a gente percebe que essa coisa de uma sensação de injustiça presente, né, e recorrente, ela não é só de agora, quer dizer, ela estava lá na Inconfidência, está na hora que Cecília escreve e está agora. E aí isso me chamou muita atenção por esses relatos de mulheres que sofreram violência essa semana, e diz assim, né, nunca o escrivão escreve o que a vítima diz. Não tem lei nem justiça quem nasceu infeliz. Então parece que é isso, né, uma realidade
menor poder, né, aquisitivo, social e tudo, ainda se tem essa sensação de justiça, né? Então, aqui, para todo mundo não dizer que não falamos de justiça nem de direito, este romance 42 traz e coloca de novo em evidência a questão da justiça. Bom, deixa eu ler aqui o que o Lucas falou, que aí eu acho ele acessível no que diz respeito à linguagem, à musicalidade em termos de ritmo e som, porém sem deixar de escanteio a clareza. E é muito isso mesmo, Lucas. E continua. O bom de uma entrada poética, que, a meu ver, sobre o negócio da disciplina, né, eu acho que humanizamos os personagens históricos. Eu sempre tive a sensação de que, pelos livros, eles são homens sobre-humanos. São sobre-humanos, né? Então, é mais ou menos isso mesmo. É uma impressão minha, que a literatura ajuda a gente a entender melhor, né? E, por exemplo, aqui eu sofri muito com Tiradentes aqui, junto com Tiradentes, nesse livro agora, né? De novo. E essa coisa da liberdade, o trecho que você leu, roubou de eu ler, né? Que eu queria ler também. Mas da liberdade é uma coisa que todo mundo sabe, né? Mas todo mundo sabe quando se diz que é, né? Então, são essas coisas muito importantes que a literatura traz. Então, você, como uma pessoa da área de letras, pode, inclusive, falar mais sobre isso, né? É assim, a literatura, ela tem uma frase muito conhecida, que a literatura é uma maneira agradável de ignorar a vida, né? Então, a beleza. E voltando um pouco para o livro também, eu recordei agora que a maioria das pessoas conhece Cecília, assim, através dos poemas infantis. Eu não sei vocês aí que estão assistindo, mas eu mesma tive acesso à obra de Cecília durante o ensino, né? Tanto infantil quanto fundamental, mas só ali a poesia voltada para o público infantil. Eu até então, antes da faculdade, eu não sabia que Cecília escrevia também obras mais maduras, né? Eu só conhecia ela como a poetisa para as crianças. Então, também tem esse choque que muitos leitores acham que Cecília só escreveu obras voltadas para a literatura infantil e infanto-juvenil. Mas também Cecília tem obras, né, mais como os estudiosos que estudam Cecília falam, uma obra mais madura, voltada mais para o público adulto. E são muito bons os livros de poesia para criança que Cecília tem. Eu lembro muito, Ou Isto ou Aquilo, que é um que eu tenho até separado aqui. E eu acho que, quer dizer assim, quem tem filhos, né, por exemplo, é uma maneira de talvez tornar agradável realmente o conhecimento da literatura, né? Porque são livros muito bonitinhos e é uma coisa que eu acho que a gente precisa também trazer isso para as crianças, né? Mais, né? Pelo menos é a sensação que eu tenho. Hoje em dia já temos muita literatura no Brasil, mas pensar que Cecília fez isso na década de 50, né? Década de 40, 50, um pouco ali. Então é muito, como chama, desbravador. A Cecília Meirelles é uma personagem extraordinária da literatura brasileira, né? E a gente precisa verdadeiramente perceber, né? Então, assim, ela não Isabela está comentando aqui também, que eu também achava que era só literatura infantil. Eu lembro até de um poema sobre uma bailarina. Então, assim, é isso. E que ótimo que ela fez literatura infantil. A gente tem que saudar isso, né? Dar um viva a isso. Porque a gente tem uma das maiores poetisas brasileiras, ou poetas, depende de como você preferir, mas você tem uma das maiores artistas brasileiras da palavra que fez poesia muito bem feita para criança. E isso mostra que não existe uma literatura de um ou de outro nível. A literatura, ela é para todos, né? E a boa literatura, mais ainda, né? Porque se você começa lendo como criança um livro ruim, a tendência é que você ache péssimo, né? O desandar da vida de leitor, né? É muito ruim. Eu não tive a alegria que você teve, Gislane, de ler Cecília quando criança. Eu já conheci Cecília depois de já ter
mais de 15 anos. Assim, fui ler mesmo, sabia que ela existia, mas não tinha lido ainda. E eu fui ler esse primeiro livro dela de poesia de criança lá para quando eu tinha 20 e poucos já anos de idade. Então você imagine aí que eu já li como adulto o livro de poesia para criança da Cecília, mas ainda assim foi uma leitura muito boa. Né? E a questão da estética também, que quem lê o romanceiro e lê os poemas infantis, então também ela utiliza essa mesma estética, né? Com rimas, ela sempre trabalha com isso, com sonoridade, essa questão. E para a criança, inclusive, é muito lúdico, porque eu mesma ficava fantasiando ali quando fazia a leitura. Inclusive esse daí que acho que foi Isabela, né, que citou da bailarina. Então é como se a pessoa entrasse ali dentro do poema e vivesse tudo aquilo que ela estava descrevendo. Então, para a criança é ótimo porque você consegue formar as imagens ali destacadas ali no poema. Então é bom para a imaginação infantil também. Isso aí, é beleza, o caminho da beleza, né? Tem Dostoiévski já dizia que a beleza salvará o mundo. É uma imagem poética muito bonita, inclusive, né? Porque a gente está vendo aí que quanta feiura está tendo no mundo, né? E como isso é ruim, como isso desagrega, como isso desarmoniza, né? É muito, é muito importante que a gente cultive a beleza, né? Também cultive né, aquilo que é o bem, a verdade, né? Mas a beleza é um caminho que nos pega primeiro, né? E essa beleza que é uma beleza que não é a beleza de um corpo, né? Somente, mas é a beleza digamos assim, que atinge o espírito, né? O espírito aqui entendido como a capacidade humana, essas coisas todas, não só o cérebro, a mente, mas esse todo que é o ser humano. Né? É por isso que a gente está aqui. Curiosamente, Lucas mesmo Soares, que está aí agitando, ele tinha falado comigo há uns dois anos atrás, mais ou menos, que para a gente ler poesia, que eu falei assim, eu vou ver uma hora a gente ler poesia aqui no grupo, mas ainda não achei nada. Ele falou, não, tem como aí, vê aí, não sei o quê. E ele que insistiu um pouco para que eu visse alguma coisa de poesia. Demorou, mas agora nós lemos poesia aqui e uma coisa inteiramente integrada com a discussão de direito e literatura, porque é isso, né? Coloca a questão da justiça, da injustiça, do desejo de liberdade, do bom desejo de liberdade, de uma ideia de nação, de país, de respeito às pessoas, né? E também aí do amor, dos afetos, tudo isso que tem a ver, com certeza, com o sentido de justiça. Então eu fico também feliz porque este livro acaba sendo assim, agora eu não devo mais nada a ninguém. A gente já leu a gente já leu livro teórico, romance, conto, poesia, vai ler teatro, já leu teatro, já leu Hamlet, vai ler teatro de novo. Então, agora eu não devo nada mais a ninguém. Se cumprir com a minha cota de dar todos os gêneros literários neste grupo agora podemos nos repetir, né? Nesse grupo de direito e literatura, né? Então, assim, é isso que eu acho bom. E aqui a gente vê, né? Um livro desse, com tanta poética, com tanta poesia, com tanta beleza, isso prova verdadeiramente que a literatura ela pode estar em todos os lugares. A literatura não é algo apartado do mundo, algo para viajar, sair do mundo. Também pode ser, em alguns momentos, até bom dar uma viajada, né? Assim, sei lá, ler uma coisa que te tire da sua própria realidade e tudo. Mas a literatura nos coloca na realidade. Quer dizer, esse discurso de um desejo de liberdade, de um desejo de um país que seja um país verdadeiramente nosso, né? Assim, de quem está aqui, não de outros e de estrangeiros, digamos assim. Isso não contrário, obviamente, né? Mas integrando, mas ao mesmo tempo entendendo que é uma nação. Isso me parece ainda necessário hoje, né? Nessa Semana da Pátria, inclusive, que estamos vivendo. Quer dizer, uma ideia de um Brasil de brasileiros, de um Brasil que ama a sua cultura, que ama a sua história, que ama todos que para cá vieram, quer dizer, todos que vieram e sabe ser justo com esse passado que foi cruel com índios, com negros e com imigrantes, dependendo do período também. Então é esse tipo de situação
que eu acho que não é apagar o passado, mas é saber que essa é uma nação que pode muito bem ainda ter seu destino, né? Ter seu destino ainda, digamos assim, em evidência, né? Aí Lucas comentou aqui sobre os gêneros, que é isso mesmo, e eu penso que pela beleza estética, muitas vezes a literatura nos abre para a reflexão ética. Eu concordo inteiramente aí, e sou time estética, ética e epistemologia ou verdade estão juntas, né? Esse mundo pós-verdade não tem feito bem a nenhum de nós. Gislane, estamos aí aos 5 minutos para acabar aqui a live, mais ou menos. Eu queria que você, digamos assim, falasse aí para o pessoal que não leu o livro, o que você sugere como, digamos assim, para a leitura deste livro e mais também sobre a leitura de poesia, como é que seria aí para quem quer começar a ler poesia, nunca leu, o que você fala para esse povo aí? Então, pessoal, quem não leu a obra, eu aconselho mais uma vez, né, para ler. E como eu já tinha dado a dica aí do livro de Moisés, né, a criação literária, e eu lembrei também de outros, se eu não me engano, é Sons, Versos e Ritmos, também de Norma. E para, assim, essa parte da estética, né? Porque também é necessário conhecer, quando você lê poesia, é bom você também ter uma noção dessa questão da estética poética. E eu aconselho a ler, assim, eu gosto muito das poesias de Cida Pedrosa, né? Porque trata, assim, são poemas que trata sobre o feminino, né? Sobre mulheres. Recentemente eu li um que se chama As Filhas de Lilith. Então, é um abecedário feminino de A a Z que trata sobre as mulheres, inclusive para os alunos de direito é ótimo ler, porque tem vários poemas que tratam sobre o feminicídio. Então, é uma questão assim boa para debater durante as aulas. Eu aconselho a ler também um livro de um autor que se chama Júnior Belé, que eu tive acesso também à leitura, que se chama Trato de Levante, que é uma poesia assim, voltada para essa questão da liberdade. Então, minha dica são esses 4 livros aí que me veio à mente, que são poesias também, assim, belíssimas. E lembrando que tanto esse de Cida, As Filhas de Lilith, quanto o de Júnior Belé já desvincula um pouco dessa estética de Cecília. Então, eles já trazem mais aí a questão do modernismo, né? Os versos livres, alguns têm rimas, outros não. Então, para vocês até perceberem a diferença da estética de Cecília para outros autores que escrevem poesia também, mas de uma forma diferente. E eu também queria, né, convidar o pessoal aí de pedagogia, meus colegas, que estão, eu vi aqui que alguns assistiram a live, para participar também do grupo. Eu tenho certeza que eles serão acolhidos, né, assim como eu fui. Então está sendo uma experiência maravilhosa. Como eu citei no primeiro encontro, foi ótimo para mim também, porque eu saí um pouco do conformismo, assim, de ler as literaturas assim que eu já conheço. Então, eu acabei conhecendo diversos outros autores diferentes e outras obras. Então, isso só veio acrescentar. Beleza. E tem acrescentado, você também tem acrescentado muito ao grupo, Gislane. Agradeço mais uma vez, foi muito bom. E é isso aí que eu acho bonito, assim, os meus alunos podem reclamar muito de mim, reclamam, né? Mas eu acho tão bonito ver quando a gente dá voz aos alunos, né? E eles retornam com isso, assim, né? Todo mundo aqui está fazendo isso, né? Todas essas lives nossas estão sendo muito boas. Vocês fazem um trabalho de pesquisa, de estudo ali, né? Com muito afinco, com muito desejo de fazer bem feito. E isso é muito bonito, assim, né? Ver um trabalho, logicamente que, né? Que é um trabalho feito pelo bem da própria discussão, pelo bem da própria leitura, né? E da literatura e do direito, da pedagogia, de tudo que nós estamos envolvidos. Então, agradeço a você, agradeço a todos os outros. Jadilson e Lucas aqui agradecendo pela live. Foi muito bom. Vou ficar ligado nessas dicas que você deu, que eu não li nenhum desses 2 livros, últimos livros aí
de poesia. Vou dar uma olhada neles, obrigado. Gente, abraço mais uma vez, obrigado a todos. E vai para o YouTube depois, quem quiser ver lá, é só procurar, tá bom? Abraço, abraço, Gisele, Gislane, até a próxima. Até a Tchau. próxima. Tchau.